e aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair sobre a vossa vingança, sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas, e os filhos de Judá, e estes aos salbeus, a uma nação remota, porque o Senhor disse. Somente até aí, podeis assentar dando glória a Jesus. Queridos irmãos, essa porção ela não é nem um tanto aplicativa, então eu vou tentar caminhar de forma bem lacônica e didática para que a compreensão da igreja seja mais percebível. Se nós fazermos uma leitura abrangente dos 3 capítulos de Joel, nós perceberemos que o início do capítulo 1, Joel traz algumas sentenças contra a comunidade de Israel. Você tem pelo menos uma seca prolongada, uma invasão de gafanhotos, uma invasão de exércitos contra a nação de Israel, que pode ser especificamente Deus falando acerca das nações de Tiro, Sidom e do território da Filístia, como também as próprias 4 grandes invasões que os filhos de Israel sofreram desde o período pós-cativeiro babilônico até o período em que o Império Romano domina o mundo de sua época, entre os anos 168 a 476 depois de Cristo. 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, portanto, quase 600 anos de hegemonia mundial. O capítulo 3, Deus resolve fazer vingança, porque o grande dia do Senhor é inaugurado. O capítulo de número 2, a partir do versículo 12 até o versículo 32, nós temos Deus convocando o povo ao arrependimento e dando-lhes a oportunidade de receber da parte dele o poder do Espírito Santo, quando a profecia de Joel é cumprida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas o capítulo 3, Joel está trazendo uma palavra de vingança contra as nações que se levantaram contra Deus durante todo o período da história. É claro que uma das regras de leitura bíblica é respeitar o gênero literário. Portanto, a profecia deve ser lida como profecia, não como história, nem como parábola. Uma profecia bíblica geralmente é a narração de um elemento no presente, mas que vai se cumprir dias depois. O início dessa profecia cumpriu-se pelo menos 8 séculos depois que ela foi sentenciada. E o final dessa profecia está aqui no capítulo de número 3, a partir do versículo 4, 5, até o versículo de número 20 e 21, quando Deus vai estabelecer o grande dia do juízo final. Essa porção ela foi dividida por mim para facilitar a compreensão da igreja, até porque a palavra não é um tanto quanto aplicativa, em pelo menos 4 sessões. A primeira sessão abarca os versículos de número 1 até o versículo de número 8. É a acusação do réu. A partir do versículo 9, nós temos a sentença de Deus e a colheita dos ímpios. É o que nós chamamos de o juízo final. A partir do versículo de número 16, nós temos o livramento do povo de Deus, e no versículo 16, 17 e 18, até o versículo de número 21, nós temos a vitória do povo de Deus diante dos seus inimigos. Quando nós vamos observar as acusações de Deus em relação ao povo que ele deseja punir, nós temos pelo menos 5 observações nessa primeira porção. São 5 cláusulas, 5 auspícios, 5 coisas que Deus condena nessas nações, e eu vou pontuar aqui cada uma delas e ler, respectivamente, o texto. Primeiro, essa nação está sendo acusada de terem repartido a terra do Senhor Deus, a terra do povo de Deus entre si. Se não vejamos o texto bíblico, lançaram sortes sobre o meu povo. Uma das condenações são categóricas. Deus está revoltado contra as nações
que repartiram a terra do Senhor. Todos nós sabemos que a prática de repartir terras é uma prática muito difundida entre os territórios assírios. Tiglat-Pileser III, Sargão II, Assurbanipal e o próprio Senaqueribe tinha essa prática de fazer miscigenação demográfica e cultural. Eles conquistavam os povos, pegavam povos conquistados de um determinado lugar, removiam para outro lugar e trazia povos de outros lugares e colocava naquele lugar, para trazer mistura, miscigenação. O povo de Deus não pode ser misturado. A igreja de Jesus Cristo não pode atrair o mundo pela igualdade. A igreja de Jesus Cristo deve atrair o mundo pela sua diferença. Não é a igualdade com o mundo, como muitas igrejas têm feito ultimamente, que vai atrair o mundo para dentro da igreja. Deus pode até aceitar você do jeito que você é, mas Deus não vai permitir você permanecer do jeito que você está. Aceitar você como você é, Deus aceita. Agora, permitir que você permaneça do jeito que você está, Deus não vai deixar. Por quê? Porque é transplantado para cada crente a natureza de Jesus Cristo. Esse transplante é feito no coração. O Espírito Santo transplanta para dentro do coração do crente a natureza de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que o apóstolo São Paulo diz aos Gálatas: vivei no Espírito, andai no Espírito, deixai que o Espírito gere o fruto do Espírito e jamais satisfareis as vontades carnais. O Espírito Santo transplanta para dentro da igreja a natureza de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus está vingando as nações porque a terra foi repartida e o povo foi espalhado. O segundo elemento acusatório nesse grande tribunal de Deus é de dispensarem o povo de Deus a troco de prazer. Leia o texto bíblico: e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho. Nós temos que tomar cuidado, querido, preste atenção aqui no pastor. Nós temos que tomar cuidado para não coisificar pessoas. Pessoas não são coisas, pessoas são pessoas. Trocar pessoa pelo prazer é um grande pecado contra Deus. Por exemplo, Deus deu para você a sua senhorita, a sua esposa, Deus lhe deu o seu marido. Você não troca um matrimônio, não troca um casamento, você não troca pessoa por prazer, você não troca um casamento, um legado de história matrimonial, por uma noite em um motel com uma meretriz, ou com qualquer que seja outra mulher que não lhe pertence. Todas as pessoas que agem pelo instinto são animais, são criaturas de Deus, não são filhos regenerados. Deus está vingando este povo, e eu vou caminhar de forma aplicativa desse jeito, para não ficarmos apenas nos territórios de Tiro, Sidom e da Filístia, nem da Assíria. Então eu vou parafrasear o texto e de forma aplicativa trazer aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Coisificar pessoas é um grande pecado e é o segundo item da acusação. O terceiro item dessa acusação é de saquearem a casa de Deus. Olha o texto bíblico: visto que levastes a minha prata e o meu ouro, diz o Senhor Deus. Todos nós sabemos que a Babilônia tinha essa prática. Ela entrou dentro da casa de Deus, saqueou os utensílios da casa de Deus e levaram lá para o território da Babilônia. Beltesazar, ele fez um gesto profano em relação à casa de Deus, bebendo vinho, prostituindo, embriagando-se nas taças de Deus. E Deus escreveu a inscrição: Menel, Menel, Tarquim, Parsim, dos seus dias foi contado, a sua casa foi encerrada. E no mesmo dia Deus estabeleceu a vingança. Deus não permite que a sua casa seja escarnecida. Deus não permite que a sua casa seja zombada. É por isso que eu fico preocupado com alguns crentes que entram dentro da igreja sem um mínimo de reverência bíblica,
sem um mínimo de reverência litúrgica, sem reverência com a casa de Deus, sem prestígio com a casa de Deus, Deus tem ciúmes da sua casa, e Deus está vingando nações que profanaram a casa de Deus. Veja no período intertestamentário para você ver. Nós temos o território de Israel sendo disputado pelos Seleucidas da Síria e pelos Ptolomeus do Egito. Antíoco IV Epifânio, no ano 167 e 168 a.C., entrou dentro do templo de Beit Hamigdash, que era o templo construído por Esdras, Neemias, Zorobabel e Josué. Dedicou o templo ao deus Zeus e sacrificou no seu altar uma porca. Houve-se então a grande revolta macabeia de Judas, de Matitias, aquilo que aconteceu no período intertestamentário. E os Seleucidas caíram diante do Império Romano. Deus não aceita ninguém profanar a sua casa. Deus não aceita ninguém profanar a sua casa. Agora veja bem, se Deus não aceita ninguém profanar uma casa que é de pedra, uma casa que é de alicerces e de cimentos e de ferro, o que Deus fará com aquele que profana o próprio templo do Espírito Santo? O que Deus fará com aquele que profana a casa do Espírito Santo? Deus vingará aqueles que brincam de ser cristãos, crentes nominalistas dentro da igreja. Ele tem a pronúncia de crente, o vernáculo de crente, mas a vida profana, a vida imunda, a vida libertina, a vida fornicária. Não se preocupa não, Deus está aqui nesta noite, e por meio desta palavra, Ele fala ao seu coração, e o nome de Jesus há de ser glorificado. Em quarto lugar, nós temos de profanarem a casa de Deus, e em quinto lugar, de mercadejarem o povo de Deus. Veja o que Deus diz: e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém. Queridos, olha aqui para o pastor. Deus preserva o seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus cuida do seu povo. Pode até parecer que a sua vida toda cheia de problemas transmita a ideia de que Deus não está te vendo. O seu casamento todo complexado e cheio de dificuldades transmita a ideia de que Deus não está te vendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus te viu, Deus te vê, e Deus sempre te contemplará. Deus te vê de segunda a segunda, janeiro a janeiro. Deus guarda a sua casa. Pastor, mas eu estou numa prova absurda. Levante a cabeça, olhe para o céu. A vitória vem de cima e ela vem para ser entregue na sua vida. Você pode levantar a sua mão e dizer graças a Deus. O versículo de número 9, nós temos a sentença de Deus. Aqui é a acusação, porque o indivíduo precisa saber por que o juízo chegou até ele. As cláusulas acusatórias foram dadas. Agora nós temos uma sentença, e esta sentença, ela tem pelo menos 3 aspectos. Em primeiro lugar, é uma sentença universal. Veja bem, Deus está convocando o povo para uma guerra. A guerra é universal. Eu não sei qual é o nome, mas na antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev, é o nome eu não sei falar muito bem russo, ele já havia indícios naquela época que o mundo tinha arsenal nuclear para transformar praticamente toda a Terra em poeira cósmica. O dia do juízo final será um dia de guerra. Essa guerra será universal. Haverá rumores de guerra? Não. Haverão tragédias, porque no dia que Deus se levantar para vingar a nação de Israel e o seu povo, as nações temerão diante da glória do nosso Deus. Veja o texto: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Deus está dizendo assim: vai haver uma guerra universal, e nessa guerra eu vou fazer com que as nações bebam o cálice da minha ira. Nós temos um grande problema com o evangelho que é pregado hoje. O evangelho que é pregado hoje não mostra a face da justiça,
mostra apenas a face da misericórdia. O evangelho que é pregado hoje mostra apenas um Deus de amor, um Deus que abraça, um Deus que acolhe, um Deus que levanta, um Deus que apacenta, um Deus que apazigua, um Deus que levanta a estima do indivíduo. E as pessoas se sentem tão bem protegidas, tão bem cuidadas, ao ponto de que os nossos cultos transformaram de cultos cristocêntricos para cultos antropocêntricos. Você acha que para mim, que sou pastor, é fácil pegar um capítulo desse e ministrar aqui na igreja? Não. Que tipo de ibope essa palavra me traz? Que tipo de prestígio essa palavra me dá? Que tipo de tapinha nas costas eu vou receber pregando uma palavra dessa? Quem vai dizer para mim que pregação, que sermão? Ninguém vai dizer não, porque a nossa igreja acostumou muito com o sentimento e pouco com o entendimento. Um professor amigo meu da internet fez uma pergunta para o ChatGPT. Ele disse assim: se você fosse Satanás e fosse enviado para dentro de uma igreja, para destruir uma igreja, o que você faria? O ChatGPT, que é uma inteligência artificial, disse: se eu fosse Satanás e fosse enviado para dentro de uma igreja, a primeira coisa que eu arrancaria dela era o conhecimento da palavra de Deus. A segunda coisa que eu faria na igreja era tornar os cultos emocionais, fazer com que as pessoas sentissem simples e puramente bem, por ter prazer de serem agradadas naquele ambiente. Faria de tudo para que o homem fosse para o centro e Deus fosse recuando para a lateral. Nós estamos fazendo isso aos poucos. Todo domingo, quando eu vou escolher uma mensagem, quando prego na igreja, eu fico pensando: eu agrado a igreja que me escuta no domingo, já que na terça-feira eu trago uma palavra expositiva, ou eu te agrado, Deus, diante da igreja, trazendo uma mensagem não que a igreja deseja, mas uma mensagem que a igreja necessita? Deus está dizendo aqui que chegará um dia que essa taça vai se esgotar em cima das pessoas que prevaricaram contra Deus, e a face da justiça será tão perceptível quanto a face do amor de Deus. Em segundo lugar, essa guerra será sangrenta. Olha o texto bíblico: forjai as espadas. Para que serve uma espada? Para cortar das vossas relhas o arado. Para que serve o arado? Para triturar a terra. As vossas lanças, as vossas podadeiras. Aqui é tropologia bíblica. Quem estuda um pouco mais comigo sabe o que significa isso. São elementos tropológicos para dizer, a partir das figuras de linguagem, o que Deus está dizendo. Todas as armas que eu peguei aqui são armas de mutilação. Todas as armas que eu mencionei aqui são armas destrutivas, que dilaceram, que cortam, que arrancam sangue do indivíduo. Deus está dizendo aqui para você nesta noite que quem sabe por algum motivo está brincando com Deus ou está afastando-se de Deus. Há uma sentença contra esta nação pecaminosa, mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele se levantará para bendizer a Deus na eternidade, e o seu santo nome, o nome do Senhor, será adorado. Você pode dizer glória a Deus. Em terceiro lugar, esta guerra será vibrante. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai-vos para ali. O vale de Josafá é um empréstimo tropológico. Nós não temos esse vale no antigo território de Israel, nem no território moderno. Nós temos duas possibilidades geográficas para que Josafá seja de fato um vale específico: o vale de Cedron e o vale do Getsemane. São duas probabilidades. Mas o que nós entendemos, o sentido do texto, ele não é literal nem literalista. É um sentido tropológico. Josafá significa o Senhor vinga, o Senhor julga, o Senhor é juiz. Deus está falando assim: reúne o povo, bota na trincheira. Vocês não planejaram uma vingança contra mim? Não planejam a vingança contra o meu povo? Só que agora quem vai contra vós não é o meu povo que pode ser destruído. Eu me assentarei para julgar as nações,
diz o Senhor dos exércitos. Que dia lindo será para a igreja de Jesus Cristo, o dia que Deus se levantará para julgar as nações. Que dia lindo será para você que tem preservado o seu casamento em nome do amor de Deus. Que dia lindo será para você, jovem, que tem mantido a sua pureza. Que dia lindo será para a igreja de Jesus Cristo, quando esse dia de trevas chegar para o mundo. Esse mesmo dia será o dia do sol da justiça para a igreja, e ela vai bendizer ao nome de Jesus para todos sempre. Você pode dizer graças a Deus. A condenação é apresentada. Versículo de número 12. Levantem-se nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lugar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. A condenação é apresentada, e aqui eu destaco 5 pontos. O primeiro, o tempo da condenação é declarado. Veja a figura de linguagem. Lançai a foice, porque a ceifa está madura, porque já está madura a seara. Sabe o que isso aqui representa? Que o tempo está pronto. O tempo está pronto. O tempo está pronto é uma redundância. O tempo chegou, o tempo veio, o tempo está apresentando. Lança a foice. A foice não dá para esperar mais não. Sabe o que está dizendo? O tempo da condenação é declarado. Vai chegar esse dia, irmãos, homens, mulheres, ímpios, ricos, homens grandes desta terra, pensa que o seu dia não vai chegar, mas vai chegar o dia para todo mundo que vive debaixo desta terra. Uma das explicações que nós temos para o problema do mal no mundo é uma teodiceia. Teodiceia é a tentativa, muito bem desenvolvida por Leibniz, para explicar o dilema de Epicuro, que foi desenvolvido antes da era cristã. Do 2º para o 3º século da era cristã, Epicuro apresentou um grande problema para os judeus. Ele diz: se Deus é unibenevolente e não destrói o mal, ou seja, se ele é totalmente bom e não destrói o mal, então ele não é todo poderoso. Porque se ele é bom para destruir o mal e não destrói o mal, então ele não tem poder para destruir. E se Deus tivesse poder para destruir o mal e sabesse aonde o mal está, e ele não destrói o mal, então Deus não é totalmente bom. Mas se Deus é totalmente bom e tem poder para destruir o mal da nossa vida e não destrói, então ele não é onisciente, porque ele não sabe aonde o mal está. Leibniz apresentou diversas teodiceias. Teodiceia escatológica, que diz o seguinte: nos últimos dias todas estas questões serão explicadas. Teodiceia adiada: você não entende o mal que você está sofrendo agora. Eu não entendo o mal que eu estou sofrendo agora, porque a minha percepção do tempo em relação ao mal que eu estou experimentando é baseado naquilo que eu estou sentindo. E como o ser humano é um ser sensorial, eu julgo a Deus a partir daquilo que eu estou sentindo. Como que eu estou sentindo são coisas dificultosas e coisas ruins, eu associo o caráter de Deus àquilo que eu estou experimentando. Mas existe também uma teodiceia chamada teodiceia didática. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Lá na escola você estuda as lições e faz a prova. Deus te põe na prova para você aprender as lições. Se Deus não muda uma circunstância, Ele usa a circunstância para mudar você. Não fique pensando que esse mal que está acontecendo no mundo, ou que está acontecendo na tua vida é o fim. Não, não é o fim. Deus se levantará para julgar a causa do povo dele, e esta igreja, e não somente esta, mas o povo de Deus adorará o Senhor em espírito e em verdade por toda a eternidade. Você pode dizer glória a Deus. O motivo da acusação é apresentado. Olha aí, ó. Porquanto, repita comigo, irmãos, a sua malícia, fala alto, a sua malícia é grande. Fala, é grande. Malícia, o que é um indivíduo malicioso? Um indivíduo malicioso, eu vou aplicar aqui para você, mas é aquele indivíduo cujos olhos estão lubrificados de maldade.
geralmente é a maldade de nós mesmos, e que nós reproduzimos a nossa própria maldade olhando para as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus disse: os vossos olhos, oh glória, são a lâmpada do corpo. Se os vossos olhos forem bons, todo o seu caminho será de luz. Mas se os vossos olhos são entenebrecidos pelas experiências da vida, todo o seu caminho será de densas trevas. Por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deixa eu dizer para você, querido, você que tem talvez sofrido alguma coisa na tua vida, tem palavra de Deus para a tua alma aqui nesta noite. Abre a tua boca e coma do maná que desce da glória, coma da palavra que desce da glória. Dê um glória a Jesus nesta noite. Ele te cura, te transforma, te restaura, te capacita, te levanta, Ele te coloca exaltado, porque o nome de Jesus é grande e o seu poder é maior. Ele vai vingar as nações maliciosas. Em terceiro lugar, a condenação. Repita comigo: a condenação. Fala alto, é abrangente. Há uma redundância aqui. Na verdade, são expressões hiperbólicas. A Bíblia é cheia de expressões hiperbólicas. Cheio de expressões. Eu já disse para vocês já sabem, mas eu não me canso de dizer as mesmas coisas. O hebraico é um vocabulário pobre, com 8.300, 8.400 expressões diferentes. Então, pouquíssimas palavras servem, de fato, para representar aquilo que o indivíduo está dizendo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 300.000 expressões diferentes. É um idioma extremamente mais complexo e mais rebuscado do que esse conteúdo bíblico no que se refere à quantidade de vernáculos gramaticais. Então a Bíblia usa símiles, aliterações, antropopatias, antropomorfias, diversas expressões para tentar trazer impacto na hora da leitura. Ele diz multidões, multidões. É uma expressão redundante, hiperbólica. O vale da decisão está perto. No vale da decisão, ele não só repete multidões uma vez, duas vezes, como também repete a palavra vale da decisão 2 vezes no original. Deus está dizendo assim: vai chegar a hora, vai chegar o dia em que as nações se reunirão diante dele, em que as pessoas verão a glória de Deus e a glória do seu santo nome. Não pense você, não creia no universalismo, não creia nessa patifaria, não creia que o inferno não será literal, creia que as coisas acontecerão conforme a palavra de Deus diz. Quem é salvo assentará com ele na eternidade, mas quem é condenado passará a eternidade em dores e ranger de dentes, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma canção que nós compunhamos no Nordeste, e ela tinha uma frase assim: daqui para frente eu farei o meu melhor, não mais trocarei uma eternidade diante de Deus por um momento de prazer. Irmãos, o cidadão, quando ele está doido da cabeça, sabe, pirado, sabe? E tem uns homens, sabe, mais frágeis, sabe? Uns homens tão emocionais. Né? Hoje tem as moças, as vendedoras da internet, elas chamam a pessoa assim, ela põe assim: oi, um bom de oi. Aí põe uma carinha vermelha. O cara é todo fraquinho, ele não pode ver não, que ele pensa assim: meu Deus, ela está apaixonada por mim, cuidado. Não troque as coisas que Deus te deu por um momento de prazer, não, querido. Não troque aquilo que Deus sentenciou para a tua casa por um momento de prazer, não. Deus será o teu prazer, Deus é o teu prazer, Deus precisa ser o seu prazer. O seu prazer em relação à sua esposa está no prazer a Deus. O seu prazer em relação ao seu marido está no prazer a Deus. O seu prazer em relação à fidelidade está em Deus. Deus na equação, a conta fecha. Se Deus sair da equação, a conta está perdida. Deus está me usando nesta noite para dizer: levanta a tua cabeça, erga a tua mão, peça misericórdia, que Deus te arranca desse lamaçal. Os homens estão perdendo. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém.
Irmãos, eu tomo maior cuidado quando eu falo com uma mulher já é do sexo oposto, né? Que idiotice. Quando eu falo com uma mulher na internet, ou quando eu falo com uma mulher, quando alguém me liga, mas é de uma... Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa titubear, pestanejar em momento nenhum. Quando alguém fala, quando alguém elogia, quando alguém não. Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer para você uma coisa. Cuidado, porque o Senhor Deus se levantará para julgar esta terra. E o teu nome já está escrito no livro da vida e do Cordeiro. O teu lugar é na eternidade, o teu lugar é com Deus. O teu lugar é na presença dEle. Em quarto lugar, repita comigo, a condenação é inescapável. E dá para falar? Palavra? Então vá, 1, 2, 3. Vendo? O povo dessa igreja é inteligente. Diga graças a Deus. Ai, ainda bem, Senhor. Vamos de novo? Gostei. Vamos falar alto, inescapável. A condenação é inescapável. 1, 2, 3. O que tem a ver Sol e Lua? Me expliquem, senhoras e senhores. A Lua está aqui, pertinho, 400 mil quilômetros de distância. O Sol está mais longe, 152 milhões de quilômetros de distância. O Sol, um poder abismal, viaja, ele está a 152 milhões de quilômetros, o poder dele atinge a minha pele em 8 minutos. Porque ele explode matérias orgânicas, 4 trilhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo são transformadas numa explosão tão fenomenológica que ele atinge a minha pele aqui em 8 minutos. Me digam, senhoras e senhores, o que hipotroca tem a ver o Sol ou a Lua com essa bagaceira aqui da Terra? Se o Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, nós temos uma estrela hoje que são centenas de milhares de vezes maior do que o Sol, a Pistol Star. O que tem a ver o Sol e a Lua? Sabe o que Deus está dizendo aqui, pastor Efigênio, pastor Luiz, pastor Israel? É inescapável. Você vai ver a vingança se for de dia. E tu verás a vingança se for à noite. Porque se tu não estiver vendo do teu lado, tu vai ser capaz, os homens serão capazes de ver as bases do universo se mover. Porque no dia que Deus se levantar para julgar esta terra, os sinais serão perceptíveis e ninguém poderá escapar da sua glória. Você pode levantar a sua mão bem alto e dizer glória ao nome do Senhor, porque os justos vão beber da graça e da glória, mas os ímpios beberão do próprio sangue, porque prevaricaram contra Deus e menosprezaram a sua palavra. Mas essa igreja não, ela é lavada, redimida, perdoada, e o nome desta casa está no livro da vida e do Cordeiro, e quem crê nisso diga glória a Deus. Aleluia. Repita comigo, a condenação será terrível. Os céus, repita comigo, céus. Eu não sei como é que vai fazer isso, porque olha só, irmão, o universo hoje, Galileu Galilei, lá na Renascença, ele diz que o mundo era heliocêntrico. Ele foi convidado a retratar. Mas o seu discípulo, o Nicolau Copérnico, aí Galileu levantou e disse, não, Nicolau estava certo. Já desmanchou o sistema. Hoje nós sabemos que o mundo não é nem heliocêntrico, nem geocêntrico. O que é um universo? 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que é um ano-luz? É a velocidade que a luz caminha por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. O que é um ano-luz? 9,4 a 9,3 trilhões de quilômetros. É o tamanho disso aí. Agora você imagina o que é a Terra, desse tamaninho. Uma poeira cósmica, quando isso aí em cima tremer. Meu Deus. Qual que é a ideia do texto? É dizer assim, tu vai escapar de quem? De quem que tu vai escapar? Você quer saber de que tu vai escapar? Você quer saber? Onde glória a Deus? Se tu estiveres debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo, aí você não vai receber os impactos dessa vingança na sua vida. Porque enquanto a terra geme e a terra chora, os eleitos de Deus estarão diante dele para glorificá-lo. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Oh, glória. Em último lugar, eu quero terminar, joia, hoje. O livramento do povo de Deus. Vamos repetir isso no 3. 1, 2, 3. O livramento do povo de Deus.
O Senhor brada de Sião e fará ouvir de Jerusalém os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Você pode dizer graças a Deus? 4 verdades da vitória de Deus em favor do seu povo. Primeiro, Deus é quem liberta seu povo. Diga graças a Deus. Olha o texto aí, ó. Mas o Senhor será refúgio do seu povo. Eu lembro aqui do salmista, quando escreveu o Salmo de 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Se não for Israel, se não for Deus, ó Israel, que diria Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado? Ai, quando as águas, quando os montes se acabou, se não for o Senhor. Deus é o refúgio do seu casamento, da sua vida, dos teus negócios, da sua alma, da sua casa. Deus é o teu refúgio. Irmão, não foge não. Não foge de Deus não. Deus é o seu refúgio. É Ele quem vai libertar o seu povo. Segundo lugar, Deus habitará com o seu povo. Irmão, Moisés disse assim: Senhor, o Senhor já resolve logo essa parada, porque se o Senhor não for conosco, já risca logo meu nome aqui. Se for para mandar anjo intermediário, pode logo eliminar meu nome do livro da vida, porque eu só dou um passo para lá se o Senhor der o seu primeiro. Eu só vou para qualquer lugar se o Senhor dá o seu passo primeiro. Isso aí não é imposição contra Deus, não. É humildade. É você dizer para Deus: Deus, se tu não for no meu casamento, não existe casamento. Se tu não for na minha frente, não existe minha frente. Se tu não estiver na minha vida, não existe minha vida. Irmão, fica na presença de Deus. Deus é que guarda a sua casa. Deus habitará com o seu povo. Quem sente essa presença de Deus no coração? Olha, sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião. Você crê que Deus habita na sua vida, irmão? Amém? Em terceiro lugar, vamos caminhar para encerrar. Deus santificará o seu povo. Irmãos, repita comigo. Eu preciso me submeter à santificação. Santificação é o segundo estágio no processo soteriológico. Justificação, santificação, glorificação. Justificação, ele me liberta da pena do pecado. Santificação, da influência do pecado. Quanto menos influência de pecado eu tenho, mais estou sendo submetido ao processo de santificação. Agora, olha para esse púlpito. Se a sua santificação, quando você converteu, era aqui, aonde está a sua santificação hoje? Está aqui ainda? Está aqui? Está aqui? Como é que é o nível de entrega que você tem? Onde é que você está nesse plano aqui que eu estou colocando didaticamente? Você precisa se deixar ser consumido por Deus. Pastor, como que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus. Já está provado que quem lê pelo menos 15 minutos a palavra de Deus tem uma vida guardada, protegida, debaixo do poder da glória do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele vai santificar o seu povo. Olha, o Senhor é santo. Deus é santo e alguém que é profano não pode entrar na presença dele. Mas aqueles que estão aqui nesta noite e que estão assentados para ouvir esta palavra, o poder desta palavra liberta você dos seus pecados e crimes e dá a você um senso de responsabilidade. Você pode dizer glória a Deus. O que acontece com o crente, irmão, quando ele não escuta a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus que fundamenta o cristão, se é a palavra de Deus que aguça a fé do indivíduo, o que a pessoa faz se ela não ama a palavra de Deus? Se ela não examina a palavra de Deus? Deus santifica a sua igreja por intermédio da sua palavra. Com o auxílio de quem? Do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é o único livro que você lê tendo o autor dela do seu lado para falar ao seu coração e mudar a sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Pode pegar Machado de Assis, Aristóteles, Platão, Tácito, Tércio. Pega quem que você quiser. Pega livros inteiros, enciclopédias inteiras e coloca dentro de uma penitenciária e vai embora. Quando você chegar lá com 2 anos depois,
tudo está estraçalhado e não tem mudança nenhuma. Agora rasga 3 pedacinhos desse livro. Rasga 3 ou 4 folhas desse livro, coloca numa penitenciária longínqua e distante, sem a ajuda de ninguém, e volta lá depois de 2 anos, tem uma igreja de Jesus Cristo lá dentro, porque essa palavra tem poder de transformar o coração e de santificar vidas. A igreja precisa expor a palavra de Deus, porque a santificação não está na minha moral, a santificação não está na minha ética, a santificação não está nos meus conceitos, nem nos meus princípios. A santificação é um ato de Deus gerando em mim, e de eu gerando diante dele, e ele em mim, eu nele, e ele em mim, eu nele. A glória dessa palavra formando o caráter de Jesus Cristo, e o seu santo nome sendo adorado através da nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Repita comigo: Deus protegerá o seu povo. Olha o que ele disse, ó: estranhos não passarão mais por ela. Irmão, vocês lembram quando o Balaque veio? O Balaque chama o outro Balaque, é o Balaão. Ele disse: amaldiçoa esse povo. Foi ou não foi? E dele dinheiro, e dele tudo, e a jumenta, você já sabe da história. Aí sobe aqui no Peor, sobe no Nebo, sobe para lá, sobe para cá. E ele tentou pela frente, tentou pela trás, tentou por lá. A hora que ele abria a boca para amaldiçoar, o que ele fazia, Efigênio? Abençoava. Porque ninguém pode proferir uma sentença de maldição quando Deus já te abençoou. Só que o Balaca velho, o Balaca de cá, que é o Balaão, deu uma estratégia para Balaque. Ele disse assim: deixa as donzelas passear no meio desse povo. Aí, os filhos de Israel, coitado, no meio da areia do deserto, que é povo empanado, perturbado, aí passou. Aí Jezabel não deu outra. Foi ou não foi a ideia dele? Bota as mulheres aí andando no meio desses machos, que eles ficam tudo doido. Tudo doido, tudo animal, tudo nem animal. E por meio dessa contaminação, entrou gente estranha no meio do povo de Deus. Você está ouvindo o pastor dizer, irmão? Cuidado com quem entra dentro das cabanas santas da sua existência. Cuidado. Cuidado. É igual o povo que botou Jonas fugindo de Deus. Ele pagou e entrou. Tem gente que paga para entrar na nossa vida e a gente recebe e acha que está no lucro. Só que lá na frente a embarcação naufraga. Porque toda pessoa fora do propósito de Deus que entra na tua vida vai fazer naufragar a tua história. Só que Deus chega uma hora que Deus fala: acabou. Diga graças a Deus, igreja. Não vai entrar mais trepeça nenhuma no meio de vocês, que eu vou preservar e eu vou proteger. Você pode levantar a sua mão e dizer: glória ao nome do Senhor. Você sabia, pastor Efigênio, quando os filhos de Israel estavam atravessando os desertos de Zin, Sim, Etão, Parã, quem fez eles murmurarem primeiro foi o populacho. Foi o populacho. Está lá na Bíblia. O populacho que saiu, porque você acha que o Egito dominava só o povo de Israel? Não, tinha outros povos. Aí eles aproveitam a embarcação e dizem: vamos junto. Vamos junto. Eu quero ir junto, não quero Deus junto. Mas eu quero ir junto, eu quero ser livre junto. Esse populacho foi que fez eles clamar por carne, por água. Cuidado com o populacho nas cabanas de Deus da sua existência, do seu casamento, cuidado. Mas Deus está aqui nesta noite, Ele vai preservar, vai proteger. Deus vai cuidar de você. Você pode dizer glória a Deus? Eu vou encerrar hoje. Versículo 18. E há de ser que naquele dia os montes desfilarão mosto. Repita: mosto. Mosto aqui, nesse caso aqui, aquilo que eu falei, é uma linguagem tropológica. Mosto é, de fato, embriaguez. E por que a palavra embriaguez está aqui? Para transmitir a ideia de embriaguez? Não, de alegria. De alegria. Aí Deus está dizendo assim, ó: os montes destilarão mosto. Só porque mosto não é um processo. Mosto é um resultado. Então, só tem como você armazenar para o resultado se você tiver muita coisa no processo. Aí, para entender isso, eu imagino que não é tão simples para muitos irmãos. Você conseguiu captar o que eu quero dizer, gente? Tem tanto sendo produzido, tem tanto sendo restaurado, que tem o suficiente para vocês deixarem guardado para fermentação.
Porque mosto é o resultado de um processo. É bom vocês aprenderem a ler essas coisas assim. Tem nada a ver, mas eu estou só explicando. E os montes e os outeiros manarão leite. Está vendo? Outeiros manarão leite. O que tem a ver outeiro com leite? Eu não vou explicar. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Aí, olha aqui para o pastor, irmão. Por exemplo, o ribeiro de Querite. É um ribeiro sazonal. É um ribeiro temporã. Que é alimentado esporádica e variavelmente de acordo com as duas chuvas. A Serode é temporã. Se faltar uma, nem água tem. Só que Deus está dizendo, não vai depender mais nem de chuva de lá, nem de chuva de cá. Eu vou encher todos os rios de água, diz o Senhor. Enfim, vou ler, repita comigo. Deus restaura a criação. É claro que aqui já é uma prefiguração do céu. Entendeu, Charles? Ele restaurou a criação. Ele vai devolver para nós o Éden, aonde Ele está conosco todos os dias e manhãs e tardes. E o seu santo nome eterno é glorificado. Repita comigo, Deus fará justiça ao seu povo. Olha, o Egito se tornará uma desolação. Repita, Deus purificará seu povo. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Eu é que vou santificar. Repita comigo, Deus habita eternamente com seu povo. Porque o Senhor habitará em Sião. Você pode dizer graças a Deus? Quem crê nessa verdade, diga glória a Jesus. Coisa boa é a sua palavra.